Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula a gente vai estar falando sobre o teorema de derivadas mistas. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre o teorema das derivadas mistas. Esse teorema é conhecido também como o teorema de Clairaut. Eu acho que é dessa forma que fala. Então, esse teorema recebe esse nome aqui porque também recebe esse nome porque ele foi criado pelo matemático francês Alex Clairaut. O que esse teorema fala? Então, se eu tenho uma função que ela é definida em uma bola aberta D que contém o ponto AB, e se as derivadas parciais em relação a x, y e derivada parcial de segunda ordem em relação a x, y e a derivada parcial de segunda ordem em relação a y de x forem contínuos, então essas duas derivadas nesse ponto são iguais. Também, esse teorema, tem pessoas que, tem autores, que quando vai definir esse teorema, fala que, além dessas duas serem contínuas, a f tem que ser contínua, a derivada de primeira ordem parcial em relação a x tem que ser contínua, e a derivada parcial em relação a y tem que ser contínua, certo? Então, esse teorema está dizendo o seguinte, que a derivada de segunda ordem de f em relação a x e y é igual à derivada parcial de f em relação à derivada parcial de segunda ordem em relação a y, x, certo? Então, a gente viu o exemplo da aula anterior que, quando a gente calculou essa derivada de f em relação a x, y, da função lá em relação a yz, as derivadas de segunda ordem, a gente viu que é igual, porque as funções eram contínuas, certo? Esse teorema também é levado para ordem 3. Então, a derivada parcial aqui de ordem 3 de f de x, y, x é igual, ó, a derivada parcial de f de ordem 3 de f em relação a x, x e y, que é igual a derivada parcial de ordem 3 de y, x, x, tá? Então, exemplo, isso também a gente pode usar o teorema de Clairaut para ordem 3. Esse foi um exemplo, né, de de combinação de casos que pode ter, tá? Então, para entender melhor, a gente vai ver um exemplo sobre isso. Então, o exemplo é esse daqui. Então, a derivada de segunda ordem de W em relação a YX, tá? Então, primeiro a gente tem que calcular a derivada de W em relação a Y, certo? Mas isso daqui não interfere, ó. Quando a gente calcula em relação a y aqui, ó, é um pouco mais complicado, tá? Essa função minha, ela é contínua em todos os pontos, não é? Aqui, ó. Aqui nunca vai ser zero no denominador. O y pode ser qualquer. Então, ela é contínua. Então, ao invés de começar, ó, pelo teorema de Clairaut, se a função for contínua, eu posso trocar. A gente tem que isso daqui é igual. Essas duas derivadas são iguais. Então, eu posso começar por x aqui. Então, vamos começar por x. Então,
porque é mais fácil, vai ser mais rápido, tá? Então, a derivada parcial de w em relação a x, ó, isso daqui, ó, essa função aqui, tudo está em função de y, então vai dar zero. Então, vai sobrar isso. Então, a constante aqui é o y, a derivada de uma constante vezes x vai dar a própria constante, então vai dar y, certo? Aí, se eu calculo a derivada parcial, agora, de segunda ordem, em relação a y, isso daqui vai dar quantos? 1, certo? Agora, ó, essa função é contínua e essa também é contínua, que é uma constante. Então, isso é igual à derivada parcial de segunda ordem em relação a x e y. A yx, perdão. Certo? E esse teorema de derivadas mistas ajuda nisso, porque se a gente percebe que a função é contínua e eu estou com dificuldade, se eu começo a derivar de por exemplo, se a gente fosse derivar aqui em relação a y primeiro, isso daqui, ó, daria mais trabalho. Como derivando em relação a x é mais fácil, então dá para a gente troca, começa pelo lado mais fácil, pela variável mais fácil. Então, essa é a aula sobre teorema de derivadas mistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima aula.